Estudando a Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. A mensagem da Palavra de Deus com o título hoje, Halloween, a verdade sobre o Dia das Bruxas. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 a 21. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber a cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Prezados ouvintes, o jornal local, a Tribuna, na sua edição de 29 de outubro, na coluna Opinião do Leitor, traz uma reclamação de um leitor contra a celebração da festa de origem americana Halloween, com o título, no artigo, de Halloween no Brasil. Então declara ele que é um retrocesso na cultura brasileira a comemoração do dia de Halloween nas escolas e demais dependências públicas ou privadas. É o nosso ponto de vista, não porque não se trata de um folclore de origem brasileiro, porque discordamos também dos tipos de festividades comemorativas do nosso folclore. E queremos dizer que, mais do que simples travessuras ou doces, nos traz a verdadeira versão da tradicional festa norte-americana Halloween, comemorada no dia 31 de outubro. Na verdade, o Dia das Bruxas não passa de uma festa pagã em sua origem e prática, e significa uma das datas mais importantes para os adeptos da Igreja Satânica. Você sabia que nos Estados Unidos já existe a Igreja de Satanás? Que existe a Bíblia do Diabo? Pois é, isso acontece lá. Muitos bruxos, satanistas e adoradores do diabo se preparam durante todo o ano para estas festividades. Além de ser considerada por eles o aniversário de Satanás, é o dia ideal para fazer sacrifícios humanos e pactos satânicos. No período de 15 dias antes da data de 31 de outubro e 15 dias após, os seguidores do diabo sacrificam pessoas confiados na promessa de que alcançarão mais poder e prosperidade. Conforme as estatísticas, inclusive as do FBI, Polícia Americana, nos meses de agosto, setembro e outubro, acontecem várias atrocidades, inclusive o desaparecimento de crianças do mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. Horroroso o que nós acabamos de ler. E vamos adicionar a isso o que diz a autora do livro Satanás Escondido. Repetindo, a autora do livro Satanás Escondido conta que uma destas comemorações de Halloween tentaram introduzi-la em um ritual satânico e pediram que sacrificasse uma criança recém-nascida. Neste mesmo livro,
ela relata que muitas das moças desaparecidas nos meses de março e abril são usadas para procriação e seus fetos sacrificados na época do Halloween. Os moradores de Anaheim, cidade americana na Califórnia, também sabem e sentiram os efeitos desta convenção de Satanás. A própria polícia da cidade pede aos cristãos que tomem algum tipo de providência, pois reconhece que do centro de convenções de bruxos emana uma onda de violência e maus presságios. Os bruxos e adoradores do diabo não perdem tempo. Eles traçam metas horríveis para combater os cristãos. Fora isso, trabalham incansavelmente para que milhares de jovens e crianças sejam envolvidas e aprisionadas pelas drogas, prostituição, violência, confirmando algumas histórias da dramaturgia cinematográfica. Essa americana, para os poucos que leem a Bíblia, ignoram o que o apóstolo Paulo expressou claramente, que nos últimos tempos haveria manifestações diabólicas, como estamos tomando conhecimento. O apóstolo Paulo declara em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2, mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E realmente uma pessoa, para se despojar da sua dignidade de ser humano, para se envolver com crimes satânicos, não está bem lúcido das suas responsabilidades de um ser humano, de um cidadão civilizado e muito menos de ter relacionamento com Deus. Então a Bíblia nos mostra que essas práticas satânicas já de longo tempo faziam parte dos costumes religiosos dos cananeus, de tal modo que Deus advertiu o povo de Israel a não se tornar participante delas. E assim está escrito na Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 a 14. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico e nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Aí está para quem lê a Bíblia e reconhece que a Bíblia é a palavra de Deus, reconhece que toda a Escritura foi divinamente inspirada e ela é proveitosa para repreender, orientar, ensinar, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Declaração bíblica de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Ora, se é da forma como nós estamos relatando, e realmente o é, eu pergunto,
Como é que podem pessoas que se intitulam cristãs participarem destas festividades diabólicas chamadas de Halloween? Quero aqui relatar o que o pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular do Rio Grande do Sul declarou. O mais alarmante nesta história toda é que muitas igrejas estão participando das celebrações de Halloween. Além disto, vestem suas crianças de personagens bíblicos, alegando que é uma opção. E para o pastor não existe opção para este tipo de festa, pois de qualquer forma, a atitude do crente deve ser a de combater e não de consentir com a comemoração. A participação do Halloween é uma desonra para o Senhor Jesus Cristo. O problema é que muitos não creem nem mesmo na Bíblia Sagrada, carregam a Bíblia, andam com ela, falam bem dela, mas não obedecem. A Bíblia afirma que as bruxas, os feiticeiros, gatos negros, os faróis de abóboras e outros misticismos malignos são símbolos de tudo aquilo que é abominável a Deus e que se praticam durante essa festa das bruxas. E eu quero dizer a você, meu prezado irmão, se você está nos ouvindo aqui, fique longe de toda a celebração satânica. Com certeza ela entristece ao Espírito Santo de Deus. E você tem um preceito na Bíblia que não admite transigência. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O que é que você diz, meu prezado ouvinte? Já pensou um crente participar da ceia do Senhor depois de ter participado de uma festa de Halloween? Quando a Bíblia diz: não podeis servir a mesa do Senhor nem a mesa dos demônios. Como é que está a sua situação? Você é uma pessoa transigente? Está na igreja, levando seu filho para se fantasiar, para participar desta festividade, e às vezes chegando ao cúmulo de convidar outros alunos da escola bíblica dominical ou da própria igreja para participarem com ele. Francamente, é deplorável esta situação e nós temos que tomar uma responsabilidade. Sim, sim, não, não. Mateus 6, 24, não podeis servir a dois senhores. Amará um e aborrecerá o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Fica aqui a palavra de demonstração para você e esperamos que você atenda a mensagem da palavra de Deus conforme foi explicado. Muito bem, hoje, dia 31 de outubro, é comemorado aí o Halloween, e o pastor já tem nos falado muito bem desta abominação. Mas nós, evangélicos cristãos, temos um outro motivo muito melhor para
comemorarmos. Hoje, dia 31 de outubro, também é comemorado o início da Reforma Protestante. E nós queremos ler aqui um texto muito importante com relação a esse dia. Lutero, início da Reforma Protestante. Há 493 anos, no dia 31 de outubro de 1519, Martinho Lutero fixou suas famosas teses, total de 95, contra a venda de indulgências na porta da Igreja Católica do Castelo de Wittenberg, na Alemanha, contrariando os interesses teológicos e principalmente econômicos da Igreja Católica. O impacto foi tamanho que se comemora nesta data o início da Reforma Protestante. Para não admitir suas falhas, são diversas as acusações da Igreja Católica a Lutero, de louco a rebelde orgulhoso. Lutero nasceu na Alemanha no ano de 1483 e fez parte da ordem agostiniana. Em 1507, ele foi ordenado padre, mas devido às suas ideias, que eram contrárias às pregadas pela Igreja Católica, ele foi excomungado. Ideias e doutrinas. Sua doutrina, salvação pela fé, foi considerada desafiadora pelo clero católico, pois abordava assuntos considerados até então pertencentes somente ao papado. Contudo, esta foi plenamente espalhada e suas inúmeras formas de divulgação não caíram no esquecimento. Ao contrário, suas ideias foram levadas adiante e a partir do século XVI foram criadas as primeiras igrejas luteranas. Apesar do resultado, inicialmente o reformador não teve a pretensão de dividir o povo cristão, mas devido à proporção que suas 95 teses adquiriram, este fato foi inevitável. Para que todos tivessem acesso às Escrituras, que até então encontravam-se somente em latim, ele traduziu a Bíblia para o idioma alemão, permitindo a todos um conhecimento que durante muito tempo foi guardado somente pela Igreja. Com um número maior de leitores do livro sagrado, a quantidade de protestantes aumentou consideravelmente, e entre eles encontravam-se muitos radicais. Precisou ser protegido durante 25 anos. Para sua proteção, ele contava com o apoio do sábio Frederico, da Saxônia. Foi responsável pela organização de muitas comunidades evangélicas e, durante este período, percebeu que seus ensinamentos conduziam à divisão. Casou-se com a monja Catarina von Bora no ano de 1525 e teve 6 filhos. Muito bem, está aí o nosso relato para esse dia 31 de outubro, uma data para nós protestantes muito mais importante, muito melhor de ser comemorada do que esse dia de abominação do Halloween. A nossa primeira pergunta de hoje chegou pela internet. Silvia Simões, ela cita aqui o texto de Jeremias, capítulo 9, versículo 4, mas ela cita uma parte do versículo dizendo: porque todo irmão não faz mais do que enganar.
Deus falava com o povo de Jerusalém. Que lição podemos tirar nos dias de hoje, se é que podemos aplicar para o dia de hoje? Desde já agradeço pela sua atenção. Pastor. Eu gostaria, antes de responder a pergunta, fazer a leitura do texto total que está no livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 4. Declara assim o texto: guardai-vos cada um do seu próximo, e de nenhum irmão vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo próximo anda caluniando. Então a pergunta da nossa consulente é: Deus falava com o povo de Jerusalém? Que lição podemos tirar nos dias de hoje? Então nós dizemos que sim, o apóstolo, aliás, o profeta Jeremias foi levantado num tempo em que havia decadência espiritual, havia união do povo de Israel com os povos pagãos, e havia a aceitação dos tipos de culto, como adoração de ídolos. Havia, por exemplo, o sacrifício de crianças inocentes que eram levadas ao deus Moloque para serem queimadas. Estudar no capítulo 7, versículo 31 deste mesmo livro, Deus dizendo que abominava essa prática porque levava à morte crianças inocentes e, além disso, uma prática de adorar ídolos que eram contrários à sua palavra. E o que vemos hoje no mundo religioso, senão cada seita, e vou dizer para você o que parece absurdo, existem mais de 10 mil seitas no mundo inteiro, fora as grandes religiões, e cada seita procura ganhar o maior número de adeptos e, infelizmente, servindo-se da mentira religiosa. E eu quero dizer que de todas as mentiras, a pior mentira é a mentira religiosa. Por quê? Porque faz a pessoa confiar que ela está seguindo no caminho de Deus, quando por fim ela vai se deparar que ela está seguindo um outro Jesus chamado Miguel, que ela está tendo práticas que são contrárias à Bíblia Sagrada, e assim uma sucessão de ensinos contrários à Bíblia Sagrada que ela aprende nas seitas, e com isso ela está se prejudicando. Para exemplo dos nossos ouvintes, para saber, vou contar um caso apenas para que o prezado ouvinte possa analisar o que diz o texto com o que eu vou contar. Porque cá todo irmão não faz mal mais do que enganar, ou como diz o texto por completo. Não sei se você já ouviu falar da seita O Corpo de Cristo. O título é bonito, O Corpo de Cristo. Esta seita é um pequeno grupo autoritário que se baseia em revelação direta e não da Bíblia. Muitas seitas têm a Bíblia, mas a Bíblia fica em segundo lugar. Primeiro a sua profetisa. O que ela ensina é levado para encontrar apoio na Bíblia. Não que a Bíblia diga, confirme, mas a pessoa é levada a entender conforme a líder fundadora ou profetiza assim faz. Então esta pequena seita, o Corpo de Cristo, apareceu nas manchetes por haver levado 2 crianças à morte por inanição. Samuel Robidô, um bebê de 10 meses, morreu de subnutrição. Ele não foi alimentado porque sua mãe estava esperando um sinal de Deus para fazê-lo. O filho de Rebeca Cornô, Jeremias, morreu logo após nascer por falta de cuidados médicos básicos. Um dos antigos membros deixou o grupo depois de 10 anos e deu para a polícia um diário
que descrevia o que ocorreu com as suas crianças. Então está aqui. Cuidado, guardai-vos cada um de seu próximo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo o próximo anda caluniando ou falando coisas que não estão de acordo com a Bíblia Sagrada. NQI Homem. Sou diácono em uma igreja e nos cultos de ceia, ao fim do culto, o pão que foi partido, o pastor me pede para se desfazer dele, e o pão que ficou inteiro, ele me pede para levar para casa e comer normalmente. Há algo errado nisso, pastor? Eu quero dizer que há muitos irmãos, até líderes de igrejas, que têm um cuidado muito especial com os elementos da ceia depois que são servidos. O que fazer com ele? Enterrar, queimar, permitir que seja comido. E por que essa reserva? Porque estão acostumados a ouvir o dogma da Eucaristia, também conhecido como a transubstanciação, segundo a qual, dentro do catolicismo, se crê que os elementos da ceia, por exemplo, a hóstia, se torna literalmente no próprio corpo de Cristo. E o cálice, ou o vinho que bebe, se torna literalmente no próprio sangue de Cristo. Logo, precisa ter cuidado, porque chega ao extremo na Igreja Católica de adorar os elementos da ceia como se fosse adorar o próprio Jesus. Jesus merece adoração, mas adorar Jesus através dos elementos da ceia, o pão e o cálice, já não é bíblico. Então, há pessoas que foram ensinadas assim, e quando chega o término da ceia, fica o problema para ser resolvido. Eu quero dizer ao nosso consulente que a opinião do seu pastor está correta. Você não vai queimar o pão que sobrou. Você não vai enterrar o pão. Leva o pão para a sua casa que sobrou e come com a sua família, sem problema. Se houver alguma pessoa da igreja que precisa, ou precise mais do que você, faça essa doação. Então, tenhamos cuidado para não inventar coisas, para dar um destino ao que sobra da ceia, uma direção que não tem apoio bíblico. Muito bem, pastor. Nós temos mais uma pergunta aqui da ouvinte Vera, lá do Guarujá. Ela diz assim: faço parte de um ministério há 15 anos e sempre me identifiquei com a doutrina. De uns tempos para cá, eles mudaram muitos os ensinos e costumes, e eu não concordo com muitos desses novos costumes. Eu estaria errada em sair desse ministério? Eu quero dizer à irmã Vera que uma única razão que justifica a mudança de igreja é o problema doutrinário. Por exemplo, nós temos lá fixado no mural da nossa igreja, para quem entra, os itens daquilo que nós cremos, ou nosso credo. Toda pessoa que pede ou que deseja, manifesta desejo de se filiar a nós, se juntar a nós, nós fazemos questão de orientar, dar a ela um exemplar do nosso credo, como também explicar cada um dos itens, para que a pessoa tenha consciência onde vai entrar. Agora, eu desconheço o credo dessa igreja a que a irmã não se refere, desconheço os costumes para opinar para a irmã favoravelmente a sair.
Por isso, eu recomendaria, se quiser assim proceder, telefonar depois do programa para a nossa igreja, 32-43-37, e esclarecer melhor esta situação. E então, analisando, eu posso dar uma opinião mais abalizada. É a nossa proposta. Repetindo, 32-43-37. Saindo aqui da rádio, estaremos na nossa igreja e 10 minutos depois da nossa saída, você já pode ligar. Mais uma pergunta aqui, agora é do José Luiz, lá do Paicará. Pastor, uma pessoa que vai à igreja adventista e é fiel a Deus, pode alcançar salvação? Eu quero dizer ao nosso consulente que nenhuma pessoa, membro da igreja adventista, pode admitir que tenha vida eterna ou que tenha salvação. Você pensará, mas isso é um juízo que o irmão está fazendo? Não. Os próprios livros de Ellen G. White recomendam que jamais um membro dessa igreja declare que está salvo e declare que tem a vida eterna. Ela considera orgulho religioso. Efetivamente não se trata de orgulho. Por que não se trata? Porque, segundo o ensino de Ellen G. White, no livro O Grande Conflito, vai se encontrar nos capítulos 27 e 28 desse livro que cada pessoa de per si que aceita essa doutrina, ele não tem certeza de pecados cancelados, porque faz-se uma distinção dizendo que o crente só tem pecados perdoados decorrentemente de que Cristo não concluiu a obra da redenção na cruz. Se Jesus não concluiu a obra da redenção na cruz, ninguém pode afirmar que esteja salvo. Porém, a Bíblia declara que Cristo concluiu a obra da redenção na cruz. E a Bíblia declara no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 5, que Jesus pode salvar perfeitamente todos os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ora, como ninguém pode afirmar que tem certeza de salvação, como é que eu vou responder para você, pode alcançar a salvação? Dentro dos ensinos atuais de Ellen G. White, que são ensinos oficiais da igreja, não estando a obra da redenção concluída, o que acontece com a pessoa que morre hoje? Ela não pode usufruir daquela promessa de Jesus de João 5:24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, passou da morte para a vida. 3 bênçãos. Primeira, tem a vida eterna. Segundo, não entrará em condenação. Podemos dizer com Romanos 8:1, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. E tem a vida eterna. E não entrará em condenação. Então aí está. De modo que o Jesus dos adventistas não é o nosso Jesus. É um Jesus que tinha natureza pecaminosa, quando o nosso Jesus é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, conforme se diz em Hebreus 7:26. Se Jesus é um ser que tem natureza pecaminosa, você tem que negar o que diz a Bíblia Sagrada sobre o nascimento virginal de Jesus. Porque ele teve uma forma diferente, desde que
teve uma natureza pecaminosa como nós temos. Nós temos. Então, além disso, o Jesus dos adventistas é o próprio arcanjo Miguel. E nós não podemos aceitar Miguel como sendo Jesus. Eu posso adorar Jesus, mas eu não posso adorar Miguel. Então aí tem situações, José Luiz, que só conversando pessoalmente. NQI Homem. Pastor, o encontro dos discípulos com Moisés e Elias no Monte da Transfiguração indica que podemos falar